Chegamos agora no módulo 5, no nosso treinamento de trabalho em equipe. Nesse módulo 5, nós vamos trabalhar a questão dos times. É importante entender como a formação dos times faz diferença numa organização. Quando falamos em times, estamos pensando em aumento de performance. Então nós podemos evoluir de um grupo que foi preparado ou foi montado para alguma atividade, evoluímos para uma equipe que já começa a ter uma visão diferenciada em relação à integração, em relação às metas e objetivos, e finalmente chegamos ao time. O time é uma equipe que está com foco em alta performance. Poucos grupos de trabalho efetivamente podem ser considerados como times. Então, quando nós tratamos por time, estamos tendo um grupo, uma equipe voltada para resultados de alta performance. Então, a definição de time sempre vai passar por essa condição. Conseguimos transformar equipes em times de alta performance? É possível sim, mas não é simples. Depende muito do quanto cada um dos membros da equipe esteja preparado e disposto a oferecer para a equipe. É preciso que haja um ambiente adequado, metas bem definidas, quer dizer, todas as características para uma equipe funcionar de forma plena são necessárias para que se enxergue de uma forma que seja realmente possível chegar à excelência. O time busca excelência, nunca está satisfeito com seus resultados, sempre busca excelência. Logicamente, os times são formados por pessoas que também têm objetivos comuns, conhecimentos complementares, só que tem uma grande diferença. Essas pessoas estão motivadas para uma meta de alta performance. É ir além dos limites, buscar recordes, estar à frente, não aceitar a derrota. Não quer dizer que não terá derrotas. Sim, derrotas fazem parte do processo, mas a forma com que o time encara isso, e a forma com que ele se motiva, se levanta para dar continuidade e retomar o domínio sobre a situação e buscar os seus objetivos, suas metas de alta performance, rumo à excelência, é que efetivamente faz a grande diferença. Vamos ver um vídeo que mostra um time em atuação. The man's gon' drop him, and 50 ain't rockin' with him no more. It's okay, I get it poppin'. Move it, boy. Let the bass kick. I get it poppin'. Let the bass kick.
E aí, o que vocês acharam desse time trabalhando, né? Eu anotei algumas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar em relação ao que nós falamos aí. Então, olha só. Primeiro, nível de concentração absurdo. A equipe totalmente concentrada, cada um conhecia bem o seu papel, a sua missão, como contribuir para as outras pessoas. Um treinamento, provavelmente foram horas e horas e horas de treinamento, capacitando as pessoas a realizar esse processo, esse produto que foi apresentado. Disciplina rígida, principalmente durante o processo de apresentação, mas provavelmente durante o processo de treinamento, as pessoas participando efetivamente, se dedicando, fazendo seu papel, contribuindo com o papel das outras pessoas. Tudo isso a gente está falando olhando somente o resultado. Então a gente consegue afirmar todo um processo de um time quando a gente olha o resultado. Então, integração. As pessoas totalmente parecia que um fazia parte do outro, é continuidade. Né? Um movimento se integrava ao movimento do outro. Uma motivação absurda das pessoas. Então, não se chega num nível desse sem as pessoas extremamente motivadas. As pessoas empolgadas com o que estavam fazendo. Fazendo com o coração, fazendo com a vontade, fazendo de uma forma diferente. Propósito. Existe um propósito no que as pessoas estão fazendo. Existe um propósito que envolve toda a equipe, todo o time. Existe um propósito individual que resulta nesse propósito coletivo. Então existe um sentido no que se está fazendo. Eles entendem isso, eles sabem que aquilo tem que ser feito, porque existe um motivo para isso. Existe um significado para o que eles estão falando.
eles chegam à exaustão. Uma apresentação dessa que dura quase 6 minutos, as pessoas vão ao limite da força física, da força mental, da concentração, da precisão nos detalhes, na movimentação, na coordenação. Então, um esforço muito forte. O que isso traz de resultado? O que o time demonstra para as pessoas? Um nível de sincronismo, de excelência, sinergia, que é essa relação, essa complementação das pessoas. Tudo isso define um time. Um time tem que ter isso, tem que ter coração e alma. Sem isso não existe nenhuma necessidade de acreditar em um time que não tenha de fato um coração e alma. E qual o papel do líder nesse processo? O líder, ele é o facilitador, ele é a pessoa que efetivamente não somente cria o ambiente adequado para que tudo aconteça, mas participa com o seu coração, com a sua mente, se entrega e a equipe reconhece isso, a equipe também trabalha nesse sentido e a gente consegue alcançar o que nós chamamos de time, busca de alta performance. Esse é um objetivo interessante de se trabalhar. Chegamos aí ao final do módulo 5. Espero vocês em breve no módulo 6.